Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de amor, Pai de bondade infinita. Aqui estamos neste momento, Senhor, a vos pedir o vosso amparo e a vossa luz. Permita, Senhor misericordioso, sejamos amparados pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, pelos espíritos instrutores, orientadores, por todos da nossa equipe espiritual que se faça presente, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo. Que a sua paz, Senhor, se faça presente agora e para todo sempre. Dando continuidade da nossa pasta Amor, Verdade e Justiça, hoje nós vamos ver a formação das colônias espirituais. Como formar a sua colônia espiritual. Nós sabemos que para formar as nossas colônias espirituais, primeiramente, nós temos que rogar a infinita misericórdia de Deus, buscar essa partícula divina do Criador, buscar essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que ele venha, que ele permita que nós possamos aurir toda essa energia, toda essa força cósmica, toda essa energia ectoplasmática, para que a gente possa doar e auxiliar aqueles que estão precisando do nosso amparo, da nossa força e da nossa coragem. Assim, quando nós oramos, nós puxamos essa energia, esse fluido cósmico universal, essa partícula divina do Criador para todos nós. Então, é como se caísse sobre nós uma nuvem de energia, e essa energia, ela vai restabelecer toda a harmonia do nosso corpo físico, do nosso perispírito, do nosso duplo etéreo, e vai fortalecer e dar a energia necessária ao nosso espírito. Portanto, esse é o nosso primeiro ponto. Quando nós buscamos, quando nós chamamos essa energia, esse fluido maior, esse plasma energético, nós recebemos essa energia. Por quê? Porque pensamento é vida. Quando eu penso, eu crio, eu estabeleço uma energia à minha volta. E ali eu crio. Se o meu desejo é um desejo bom, eu crio essa força, essa energia à minha volta. E essa rogativa nossa, nós temos que fazer a Deus, pedindo que Ele nos permita a gente trabalhar, a gente formar, a gente doar. E rogamos também a Jesus e a toda a nossa equipe espiritual responsável, porque é uma prece de autorização. E essa prece de autorização, nós vamos colocar os nossos desejos, a nossa vontade, e esse fluido cósmico vai nos trazer toda essa energia maior, que é a energia de amor, a energia de moral, porque nós vamos pedir, a energia de saúde, a energia de equilíbrio, de prosperidade, de fartura, de bem-aventuranças, ou seja, nós vamos nos abastecermos com essa energia e rogamos a todas as nossas equipes espirituais, a todas as nossas equipes, as equipes familiares, as equipes socorristas, todas as nossas equipes. Então, o médium, ele chama todas as suas equipes, todos os seus trabalhadores. E, nesse momento, nós também, quem já tem a sua colônia espiritual, ele vai chamar a sua colônia espiritual, ele vai buscar o amparo das colônias espirituais do Atlântico, no Pacífico, e vai o quê? Montar
orientar a sua equipe espiritual. Nós já vimos na aula passada que nós podemos chamar todos os nossos protetores, seja ele da África, da Ásia, da Europa, das Américas, não importa. Não importa a cor, o credo, a doutrina, que eles venham, porque eles têm compromisso para conosco. E assim, quando nós trabalhamos, nós vamos buscar toda essa energia para formar as nossas colônias espirituais. E assim, aqui é um exemplo de uma colônia espiritual. Se vocês observarem, essa colônia, ela é metade acima do nível do mar e o restante abaixo. É um exemplo de uma colônia espiritual que nós podemos fazer. Isso nada mais é do que cidades flutuantes. Cidades flutuantes. Mas serve como exemplo para conosco, porque é onde nós vamos colocar, na parte de baixo, se vocês observarem aqui, são várias salas, são vários compartimentos. E na parte superior, nós temos toda uma parte de árvores, nós temos outros compartimentos, onde nós podemos colocar esses espíritos para que ali venham e sejam socorridos pelos médicos, pelos enfermeiros, por toda uma equipe socorrista. Então, qual é o objetivo da formação das equipes dessa colônia espiritual? Qual é o objetivo? É a transformação espiritual do espírito. Então, nós estamos levando o doente, o cansado, o oprimido, o revoltado, nós estamos levando ali o obsedado, o subjugado, o falido, os nossos familiares para essa transformação espiritual, para essa mudança, tirando o ódio, a raiva, as infecções, tirando as depressões, os traumas, para que ele possa se melhorar moralmente e espiritualmente. E ali ele tem a oportunidade de estudo, de estudar as obras básicas, de estudar as ciências naturais, as ciências biológicas, as ciências espirituais, e verificar o seu projeto reencarnatório. Então, é uma amplitude de conhecimento, é uma amplitude de trabalho que nós podemos criar nas nossas colônias espirituais. A formação dessas colônias, elas atendem às características da equipe espiritual do médium. Se eu sou médica, eu vou formar uma colônia de médicos, de socorro às pessoas cansadas, às pessoas doentes, às pessoas cancerosas, às crianças queimadas, às crianças acidentadas, às crianças abusadas. Quer dizer, eu vou fazer a colônia de acordo com o meu desejo, com a minha vontade. E eu sou o responsável ali por eles, pela lei de causa e efeito. Porque se eu socorro os meus entes queridos, se eu socorro os meus amigos, os meus familiares, os meus inimigos, eles estão ligados a mim no passado, pelo passado, pelos erros do passado. É a oportunidade que nós temos de reparar os erros, repararmos as nossas faltas e buscarmos esses espíritos e socorrê-los, tirá-los das masmorras, tirá-los de todos os locais de sofrimento, aonde nós, porventura, no passado, tenhamos colocado. Então, nosso desejo, a nossa vontade, ela vai fazer com que a gente auxilie esses espíritos, essas falanges de qualquer idade. As nossas colônias vão atender quem? Os nossos obsessores, os nossos familiares, os nossos cobradores, os nossos adversários, os difamadores, os doentes, os suicidas, os inimigos familiares, os duelistas e todos os espíritos que pertencem à terceira grande ordem da escala espírita, que são o quê? Os espíritos
imperfeitos, aonde nós vamos ali socorrer os espíritos impuros, os espíritos que estão arraigados ao mal, ao ódio, à maldade. Nós vamos socorrer os espíritos neutros, os espíritos brincalhões, os espíritos pseudo-sábios. Então, esses espíritos dessa terceira grande ordem da escala espírita, nós vamos socorrer todos esses espíritos, todas essas falanges, porque vêm, adentram o nosso lar, adentram a nossa casa, perturbam o nosso sono, perturbam o sono dos nossos filhos, dos nossos netos, perturbam o nosso trabalho, perturbam as nossas atividades familiares, as nossas atividades financeiras. Quer dizer, esses espíritos precisam ser socorridos, precisam reparar as suas faltas, e nós reparamos também as faltas junto com esses espíritos. Por isso, a necessidade de socorrê-los, de fazer essa colônia espiritual para que eles sejam tratados, amparados e socorridos. Então, o mar é o local específico para socorrer. Aqui nós temos uma outra colônia, onde você pode colocar, fazer uma colônia igual a essa, aonde cada localzinho desse recebe a sua equipe familiar. Olha a outra colônia aqui também, para aqueles mais agressivos, para aqueles que possam ficar ali dentro, para receber todas as orientações ao alto mar. Temos também outras colônias, tipo essa daqui, ó. A equipe, essa daqui a gente diz que essa daqui é a equipe familiar, porque nem sempre os espíritos familiares, um gosta do outro. Então, nós podemos colocar cada um numa bolinha dessa daqui, ó, um local onde não vai haver brigas, revoltas, desentendimentos, na medida em que eles precisam passar por uma orientação geral, vão aqui no centro, onde eles estão aqui no centro. Então, tudo depende de você. E aqui é outra colônia espiritual, aonde você poderá formar, aonde você poderá ter escolas, educandários, reformatórios, hospitais, aonde você poderá ter tudo na sua colônia espiritual. É o seu desejo, é a sua vontade de auxiliar, de amparar e socorrer. Em alto mar, por quê? Porque ali nós encontramos as energias dos ventos, do sol, da água, a tranquilidade. Porque se nós colocarmos perto de uma cidade, há barulho, há formação ali das mentes humanas. E aqui não, aqui você vai ver a tranquilidade. Quando nós passeamos em alto mar ou nos rios, nós vemos a tranquilidade, a calma, a serenidade que os espíritos podem ali passar, podem ali tirar de todo aquele ambiente. Então, o ambiente é tudo. Então, vamos montar a nossa colônia espiritual. Então, nós vamos buscar, no primeiro momento, essa partícula divina do Criador. Nós vamos orar a Deus, nós vamos rogar a misericórdia de Deus que permita que possamos nós abrirmos, criarmos a nossa colônia espiritual, formá-la, a nossa colônia espiritual. Então, nesse momento, você imagina a sua colônia. Você imagina em alto mar, um local grande. Você busca o local, o ponto aonde você quiser, de norte a sul, de leste a oeste. E ali você cria uma grande bolha, aonde você vai começar já a criar a sua colônia espiritual. E nesse momento, você vai montar a sua equipe de segurança, a sua equipe de trabalho. Vai buscar essa equipe para trabalhar. Mas quais seriam essas equipes?
E aí aqui a gente vai ver como trabalhar. Então, eu vou chamar todas as minhas equipes de trabalho, todos os meus protetores de guarda e retaguarda. Então, eu vou chamar a equipe militar, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as polícias civis, militares, a cavalaria, a infantaria, corpo de bombeiro. Eu vou montar tudo como se fosse uma grande cidade em alto mar. Ela vai ter toda a proteção de uma cidade em alto mar. E ali eu vou chamar as minhas equipes de trabalho. Eu vou chamar toda a minha equipe africana, os pretos velhos, os nossos guerreiros africanos, os pajés africanos, eu vou chamar. Eu vou evocar os meus índios, os meus guerreiros, os caciques. Eu vou chamar toda essa equipe. Eu vou chamar toda a minha equipe dos meus caboclos, dos baianos, dos boiadeiros, dos ciganos, dos hindus, dos samurais, dos cangaceiros, dos gaúchos. Eu vou chamar todos os guardiões. Eu vou colocar toda a minha cavalaria em volta dessa minha colônia espiritual para que ela possa proteger. Eu vou chamar os moicanos, eu vou chamar as falanges guerreiras de Joana d'Arc, de São Jorge. Quer dizer, você chama toda a sua equipe de trabalho e protege. Como você protege o seu lar tão pequeno. Agora, mentaliza um local 1000 vezes, 5.000 vezes, 100.000 vezes maior que a sua casa, aonde você pode socorrer, aonde você pode ter todo o amparo aos seus familiares e aos espíritos que você socorrer. Então, quando eu chamo toda essa equipe de proteção, eu já coloco ela em proteção ali, em guarda, para trabalhar, para o socorro de todos esses espíritos. E vou montar agora os meus departamentos. O que eu posso ter na minha colônia espiritual? Então, na minha colônia espiritual, eu posso ter os hospitais clínicos, hospitais psiquiátricos, clínicas de recuperação, clínicas ali onde eu recebo os abortados, os rejeitados, os acidentados. Eu posso ter e montar uma faculdade, os espíritos que ali estejam possam estudar, possam fazer medicina, possam fazer a faculdade de música, possam fazer a faculdade de idiomas, a faculdade de direito, a faculdade que você desejar. Posso colocar também a faculdade de nutrição, posso colocar ali um reformatório na minha colônia espiritual, posso colocar um posto de marcenaria, porque ali eu tenho espíritos marceneiros que vão trabalhar, que vão crescer, que vão auxiliar outros espíritos. Eu vou colocar a faculdade de medicina para que os espíritos ali aprendam, comecem a trabalhar para auxiliar os outros, faculdade de pedagogia, por bibliotecas para que eles possam estudar. Eu ponho presídios educativos. Por que presídios educativos? Porque, às vezes, nós levamos espíritos já com uma pretensão de maldade, e ali eles precisam estar num local fechado para aprender, para ouvir o evangelho, para se reeducar, para se moralizar. Ou fazer um local onde eles vão aprender mecânica, jardinagem, música, cursos preparatórios, cursos de psicologia. Vão colocar ali escolas infantis, câmaras de regeneração, de recuperação, escolas preparatórias, ambulatórios de pesquisa, ou seja, tudo aquilo que eu desejo. Eu posso colocar uma grande confeitaria e trabalhar com aqueles espíritos ali por costureiras, por de tudo que você deseja. São ambientes que nós vamos colocando, aonde os espíritos ali vão aprender, vão estudar, vão trabalhar, vão precisar de todas essas orientações. E, além de tudo,
estudar as obras básicas, estudar a doutrina espírita, compreender a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, com tudo isso, nós vamos nos preparando para auxiliar. E, além disso, vamos montar departamentos assistenciais. Por quê? Porque nós somos doentes. Ao desencarnarmos, nós não estamos em condições boas. Voltamos à espiritualidade, ainda levando as lesões do corpo físico no nosso perispírito. E precisamos nos refazer, reconstruir o nosso perispírito, tirar os nossos traumas, as nossas lesões. E é através desses departamentos assistenciais que ali seremos socorridos. Vamos socorrer os doentes, as crianças, os adultos, os adolescentes, os clínicos, todos aqueles que partiram no momento da cirurgia, que eles possam ser socorridos, que eles possam ser amparados, as mãezinhas que no momento do seu parto voltaram à espiritualidade. Então, muito acontece de levarem a mãe e já o filho no ventre materno, e lá, essa mãe, ela dá a luz espiritualmente, quer dizer, ela liberta, ela é auxiliada, ela é amparada. Os velhos que saem daqui tristes, depressivos, acabrunhados, sozinhos, infelizes, isolados, são amparados pelas equipes médicas, pelos departamentos assistenciais. E vamos socorrer também os cancerosos, as crianças, os jovens, os adolescentes, os velhos, os adultos, as mulheres. Vamos socorrer os leprosos. Vamos levar esses espíritos para reconstruir os seus perispíritos. Vamos socorrer essas mortes violentas, esses acidentes de carros, de aviões, dessas calamidades que estão acontecendo com mortes coletivas. Nós vamos socorrer todos esses espíritos que saem daqui confusos, debilitados. Vamos socorrer os mendigos que morrem de sede, de fome, de frio, que morrem abandonados. Vamos socorrer todos esses espíritos. Vamos socorrer esses loucos, desvairidos, que saíram daqui influenciados pelos seus obsessores, pelos seus rivais, e que hoje levam ainda à espiritualidade, aquela loucura do corpo físico. Vamos libertá-los de todo aquele mal que o assola, de todo aquele trauma que ele leva dos hospitais psiquiátricos, os traumas, as injeções, de todas aquelas brutalidades. Vamos socorrer os desequilibrados, aqueles irmãos nossos que saíram daqui de uma forma horrenda, saíram daqui tentando se suicidar, fazendo coisas violentas, que agrediram o seu próprio corpo físico, que saíram daqui falidos, que saíram daqui desequilibrados. Vamos socorrer todos esses nossos irmãos nesses departamentos, nas colônias espirituais. E vamos socorrer aqueles espíritos que batem as portas da casa espírita, que nos acompanham na hora do passe. Ali são socorridos, que as falanges e falanges de Bezerra, de Eurípides, de Francisco de Assis, às vezes nos levam esses espíritos à nossa casa, junto com os nossos irmãos, para receber o passe, e nós temos o dever e a responsabilidade de auxiliá-los, de socorrê-los com a nossa equipe espiritual. Vamos socorrer os drogados, os aidéticos, os nossos irmãos que foram levados pela droga, seja a droga química, a droga do álcool, a droga do fumo, não importa. Aqueles que partiram através da AIDS e de tantas outras doenças que aí estão, nós temos esse dever de auxiliar. E aonde levá-los? E aonde socorrê-los?
Passamos primeiro eles para as bacias, a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. Fazemos toda aquela higienização, retiramos todo aquele fluido denso, toda aquela dor, toda aquela angústia, todo aquele mal-estar, todo o ódio, todo o rancor, todos os vírus, todas as bactérias. E colocamos esses espíritos numa condição melhor de serem auxiliados, de serem amparados. Chamamos as equipes espirituais e levamos todos para a nossa colônia espiritual. Se não o temos, vamos levar para a colônia de Bezerra, de Eurípides, de Francisco de Assis, de Paulo de Tarso. Mas se a temos, vamos levar esses espíritos e vamos socorrê-los, vamos retirar os nossos familiares desequilibrados, que morreram com mortes violentas, os nossos irmãos cancerosos, os nossos familiares que morreram infartados, que morreram de AVC, que morreram de vírus violentos da Covid. Vamos socorrê-los, vamos ampará-los na nossa colônia espiritual. Eles passarão ali por um tempo determinado de socorro, de amparo, de alívio. As equipes espirituais vão passar todas as orientações necessárias. E nós temos essa responsabilidade. A responsabilidade é nossa de auxiliar, de amparar. A colônia é sua, então é sua responsabilidade. A proteção é sua, porque você deve manter essa equipe. A manutenção, você deve dar essa manutenção e a sustentação. A tua equipe vai estar ali presente. Você pode montar uma outra equipe, se assim você desejar, para que ela permaneça ali ostensivamente, cuidando da sua colônia espiritual, fazendo toda a proteção, fazendo todo o auxílio, mas que você visite-a ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, que você vá ali verificar como está todo aquele trabalho, como está, se a sua colônia já está cheia, se você não precisa fazer uma outra colônia para auxiliar, porque às vezes nós vamos colocando espíritos, ela passa do seu limite. Então, nós temos que formar uma outra colônia, ou uma outra colônia próxima, não importa aonde você colocar a sua colônia, mas a responsabilidade é nossa. Então, quando nós temos isso na nossa mente, quando nós desejamos, quando nós estamos em condições de montar a nossa equipe, montar toda essa proteção e fazer isso, e temos essa grande autorização de Deus, do grande mestre Jesus, de toda essa equipe que nos dá este suporte, monte a sua colônia, na hora certa, no momento certo, não tenha pressa. Não se preocupe. Eu esqueci disso. Não importa. Vai lá, monta. Veja o que está faltando. Ponha. Está faltando isso? Vamos colocar isso. Vamos atender pessoas num outro grau de necessidade. Então, vamos montar uma ala dentro da nossa colônia. É a mesma forma dentro de um hospital. O hospital tem o seu pronto-socorro e tem a parte de socorristas ali, mas lá dentro tem a área clínica, a área dos queimados, a área dos cancerosos, a UTI dos cardíacos, a UTI das crianças, a pediatria, tem tudo, tem a cozinha, tem tudo. Então, nós vamos ter isso, mas nós vamos ter a jardinagem, a marcenaria, todos aqueles amparatos e departamentos necessários para que o espírito ali se sinta bem. A jardinagem, ele gosta de plantar as hortaliças, deixa ele plantar. Ele gosta de cuidar dos animais, monte uma veterinária ali para que ele venha cuidar dos animais, os animais abandonados, os animais machucados. É você, é o seu desejo, é você que cria, é você que estabelece as ordens da sua colônia espiritual. Assim, nós montamos, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pela nossa
força, nós fazemos tudo isso para cumprir o nosso projeto reencarnatório. Então, cumpra o seu projeto reencarnatório. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Allan Kardec. Desejo, neste momento, a todos vocês muita paz, muita luz, muita bênção, e que cada um de vocês tenha essa força necessária para montar a sua colônia espiritual, sem medo, sem nenhum ranço, sem nada, sem nenhum preconceito. Monta, e você vai ver. Você vai conseguir. Eu garanto que você vai conseguir. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine.